Convido você a abrir a sua Bíblia no livro também que escreveu Lucas, mas intitulado Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 34. Atos 16, verso 25 a 34. Neste Dia dos Pais, eu pesquisei alguns pais na Bíblia para estar fazendo um sermão sobre uma figura de um pai. Eu destaquei aqui um pai muito preocupado com a sua casa, nessa narrativa de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 25. O texto ele diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, obrigado, irmão. E tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Imagine uma situação como essa. Parece muito comum, às vezes, de os pais acharem que não tem mais sentido, não tem mais condições de levar a vida diante do que estão vivendo. Esse pai aqui se viu tão desesperado pelo que tinha acontecido com ele, que ele não teve outra ideia senão pegar uma espada para se matar. Desespero. Às vezes isso toma conta da vida de quem é responsável por uma família, de quem é responsável pelo sustento da casa, quem é responsável pela função sacerdotal do lar, em achar que as coisas não vão ter solução ante aquilo que estão vivendo. O que tinha acontecido exatamente nessa história que nós narramos? Vamos contextualizar? O fato é que, contrariando as leis romanas, como cidadãos romanos que eram, Paulo e Silas foram presos em Filipe, após eles expelirem um demônio que estava sobre uma jovem que fazia adivinhação. Tinha uma jovem que, desde o momento em que Paulo teve uma visão de sonhos de um varão macedônio, dizendo para eles: passa na Macedônia e nos ajude, Paulo saiu numa viagem, peregrinando por vários portos, várias cidades, até que eles chegaram, com a sua comitiva, chegaram até Filipos. E desde o dia que eles chegaram, uma menina ia acompanhando a eles, dizendo que eles eram servos de Deus. E onde eles passavam, lá estava aquela jovem. E Paulo, já de paciência esgotada, expeliu aquele demônio, expulsou aquele demônio daquela jovem. E automaticamente, ao ser livre, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com aquele demônio. Tem gente que ganha dinheiro com mal, gente. Olha que coisa. Tem gente que estava ganhando dinheiro com aquelas jovens, por fato de ela estar possuída, como existem muitas pessoas que exploram pessoas possuídas por
por vários vícios, pela prostituição, pelo alcoolismo, pelo uso da droga e tantas outras pessoas que ganham dinheiro com isso. Lá estavam também pessoas que ganhavam dinheiro com aquele espírito imundo naquela região. E quando essas pessoas, esses romanos, viram que a chance de lucro deles havia se acabado, eles foram até as autoridades romanas e falaram: olha, esses dois estão aqui pregando coisas que são do costume diferente de nós, coisas que nós não fazemos. Eles estão perturbando a ordem da cidade. E começaram a açoitar aquelas pessoas, açoitar a Paulo e a Silas em praça pública. E depois de serem açoitados, eles foram encarcerados no local mais seguro de uma prisão romana. Um parênteses: as prisões romanas eram feitas basicamente de pedra. E nos porões daquelas prisões eram super difícil, para não dizer impossível, cavar uma saída, cavar um buraco para tentar sair daquela prisão, visto que aquelas pedras eram impossíveis de serem cavadas com as próprias mãos. Acontece que num determinado momento eles poderiam até lamentar: por que, Senhor? Estou aqui cumprindo o teu propósito, falando da tua verdade, pregando o teu evangelho. Como pode uma coisa assim acontecer com uma pessoa que está servindo a Deus? Mas eles eram certos de que o Senhor estava com eles. E eles estavam cantando, e eles estavam orando a Deus, provavelmente cantando os salmos, o inário que se tinha daquela época, cantando os salmos, salmodiando, até que por volta da meia-noite, horário que normalmente a gente já está dormindo, depois de um dia cansativo, depois de ter apanhado em praça pública, não devia estar sendo fácil para eles, mas naquele momento, chegando por volta da meia-noite, teve um terremoto, e o terremoto sacudiu o prédio mais seguro que tinha, que era a prisão. O alicerce mais bem firmado daquela cidade foi sacudido. E quando ele foi sacudido, abriram-se os portões e também soltaram-se as algemas, as correntes das pessoas. Não é um terremoto comum. Um terremoto não quebra a algema, sacode a algema junto. Mas aquele terremoto era o Espírito Santo passando por aquela prisão, quebrando as correntes, porque é isso que o Espírito Santo faz, é isso que Deus opera. E eles automaticamente se viram livres da parte mais segura da prisão. O carcereiro os havia colocado ali por uma ordem de que não deixasse que ninguém fugisse. Vamos então nos concentrar nessa figura do carcereiro. Esse homem estava aprisionando pessoas que tinham apanhado, que estavam fracas, Quem já tomou uma coça, sabe como é que o lombo fica ardido, E eles tinham apanhado bastante, ou seja, eles não tinham muitas forças, eles tinham sangrado pelos açoites, eles estavam debilitados, eles não tiveram uma refeição legal naquele dia, eles estavam fracos, mas tinham força para cantar, e aquela força para cantar fez com que o carcereiro percebesse que eles não eram presos assim tão perigosos. Imagine você nessa função, estar ali segurando dois homens numa cadeia muito segura, algemados, presos pelos pés, e aí de repente você escuta que eles estão cantando, eles estão louvando a Deus. Qual a chance que tinha daqueles homens em tentarem fuga? Nenhuma. O carcereiro pega no sono tranquilo, fala assim: o plantão hoje vai ser fácil, hoje eu vou tirar um plantão de boa, hoje vai ser tranquilo. Os presos que eles colocaram aqui estão cantando, estão pregando, estão louvando a Deus, então hoje vai ser fácil demais para mim. E naquele estado da prisão ele se põe a dormir, e quando ele acorda, ele vê que as portas estavam abertas.
ele vê que a situação tinha mudado de quando ele estava dormindo, e ele pensa logo em suicídio. E nós podemos imaginar aqui pelo menos duas hipóteses para isso. Por que ele pensaria em suicídio? O que faria o carcereiro a pensar em suicídio naquele momento? A primeira era de que caía sobre o carcereiro a responsabilidade sobre os presos. Caso o preso fugisse, o carcereiro deveria pagar com a própria vida. Já pensou se isso fosse no Brasil assim? O preso fugiu, aquele que está tomando conta dele tem que morrer. Por que essa lei romana era assim? Isso por um motivo muito lógico. Um preso, quando ele era solto, ele poderia querer vingar-se de quem colocou ele na prisão, já que naquela época não tinha direitos humanos, já que naquela época não tinha muitos advogados para defender a dignidade da pessoa que estava sendo presa, que estava sendo encarcerada. Era muito comum quando uma pessoa saía da prisão, ela ali tentar se vingar de quem colocou ele na prisão. Outra hipótese que nós podemos pensar seria a de simular que os presos o atacaram e fugiram. Assim, ele seria pensado pela sua família como alguém que morreu martirizado, ao invés de ser um motivo de vergonha, um motivo de humilhação por alguém que poderia ter financiado a violência na cidade, patrocinado de alguma maneira, sem a ordem oficial, ter deixado alguém se soltar. E aí ele pensa: eu vou me matar. E aí, quando a minha família descobrir, que os presos fugiram e verem que eu estava morto com uma espada, vão achar que os presos me mataram. E aí eu serei lembrado com muita honra, com muita glória pelas pessoas que são da minha família. De uma forma ou de outra, um preso fugindo, aquele homem ia morrer. Seria pela mão das autoridades romanas, ou seria pela sua própria mão, para ele ser martirizado, ser levado em consideração como um herói. Por que isso? Por que o medo de ter um preso na rua? Há alguns anos, eu não sei quem lembra, mas houve um terremoto no Haiti, e a capital, Porto Príncipe, teve um presídio sacudido, destruído, que veio abaixo. Só na capital de Porto Príncipe, 4.000 presos fugiram. E em outros 2.000 no interior do país, que sacudiu o Haiti todo. 6.000 condenados estavam na prisão. Que estavam na prisão, tinham escapado dela. E aí teve uma ajuda humanitária internacional para os habitantes daquelas cidades, que eles estavam consequentemente sendo vítimas de roubos, de saques, de estupros, de violências mil, por conta da situação de tanta gente apenada, com uma pena, às vezes tinham muitos deles com prisão perpétua declarada, que estava ali rodando na cidade, exatamente porque aconteceu um terremoto, destruiu a prisão e eles estavam livres. Isso serve de uma comparação para que a gente possa entender o que se passou na cabeça daquele carcereiro. Quando ele atenta contra a sua própria vida, o horror que ele poderia imaginar que estava espalhado na cidade, naquela prisão de segurança máxima, que não tinha nenhuma flor que se cheirasse, a não ser Paulo e Silas. E por um descuido seu, imaginando ele, todos estavam na rua, mas ele não conhecia o Deus de Paulo e de Silas. Quando ele viu que todos estavam ali, associou logo o fato aos salmos de libertação que talvez eram entoados por Paulo e Silas. Nunca havia acontecido algo assim. Talvez porque nunca servos de Deus autênticos tivessem passado por aquela prisão e pudessem ali testemunhar. Ele tinha certeza que se um milagre havia acontecido ali, este viera por intermédio daqueles homens que estavam presos ali. Talvez ainda temendo que ninguém acreditasse que nenhum deles tivesse fugido, quando Paulo disse: tenha calma,
Tenha paciência, não faça isso com você. Ninguém fugiu, estamos todos aqui. E ele põe ali uma luz tentando iluminar, talvez ainda imaginando que um ou outro tivesse escapado e reconhecendo a sua condição de aflito, temendo ser condenado por aquilo que tinha acontecido. Ele suplica por salvação. E ele pergunta a Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer agora? A pergunta de ouro. O que eu faço no momento da angústia? O que eu faço quando eu não tenho mais saída? Quando o dinheiro acaba e o mês não? Quando os meus recursos se esgotam e o problema continua? Quando as minhas palavras de consolo já não servem mais para consolar? Quando eu não sei o que dizer? Quando me roubam o argumento? Uma vez um grupo que estava fazendo com jovens, um jovem um dia falou assim: me fere a alma? Não, me fere o corpo, porque quando me fere o corpo eu sei revidar, a alma não. E é difícil, quando te falta o argumento. Os homens não são ensinados a falar, não são ensinados a demonstrar a sua emoção. Muitos problemas de família se consolidam exatamente por isso, porque a maioria deles, e escuto muitas mulheres falarem, eles não falam nada, ficam calados. Vamos fazer uma comparação. Uma jovem de 15 anos está apaixonada por um rapaz da sua escola. Ela chega no grupo das amigas dela e fala assim: eu estou gostando de fulano. As amigas falam assim: oh, que bonito, você já fez a cartinha para ele? Você já mandou uma mensagem para ele? Leva uma coisa assim, eu ouvi falar que ele gosta dessa música, manda essa música para ele. Não é? Aí o menino chega apaixonado também por essa jovem, e ele reúne um grupinho de futebol dele e fala assim: eu estou apaixonado por aquela menina. Aí vai ser a mesma acolhida, não é? Os meninos vão falar assim: que bonito, manda uma flor para ela, tá? Não fala isso. Vão gozar da cara do menino, vão falar que ele está sendo romântico, vão falar que ele está sendo fresco. O menino caiu, machucou, chorou. Pode chorar, não demonstra o seu sentimento, não. Não fala que você está triste, não. Você não pode ficar triste. Você tem que ser durão. E o interessante é que as próprias pessoas, às vezes responsáveis pela educação dos meninos, pela educação dos homens, são as que mais se remetem ao fato de ele é insensível, ele não consegue falar do que está sentindo, ele fica lá quieto, não demonstra as emoções. E quando um chega a pedir socorro, pode saber, é porque está realmente impossível. Quando não sabe mais o que dizer, o que eu faço? Como eu sou salvo? O carcereiro já não via mais solução nenhuma para o problema que ele estava vivendo. Não tinha como ele, com os meios dele, se safar. Que argumento ele ia usar? Veio um terremoto do nada, abriu as portas, quebrou as cadeias, quebrou as correntes de todo mundo. Aí os magistrados falariam: é mesmo? O terremoto abriu a algema dos presos? Que coisa, não? Ninguém ia acreditar, meu irmão. Ninguém ia acreditar nessa história. Todo mundo ia achar que ele facilitou a fuga. Ele já viu que o negócio ia sobrar para o lado dele. Era impossível ele se safar disso. E ele então se ajoelha diante de Paulo e fala assim: você foi quem provocou tudo isso. Foi as suas orações ouvidas, foi o seu clamor, o seu louvor que subiu até os céus. Então você tem que me dar essa resposta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu preciso salvar a minha vida, porque ela está por um fio. Eu preciso de solução para isso agora. E Paulo aproveita aquele momento que não podia deixar de passar de forma alguma e diz a ele: crê
no Senhor Jesus, e você vai ser salvo. Mas você sozinho não, você vai ser salvo, você e a sua casa. Na mesma hora, Paulo e Silas foram levados para a casa do carcereiro de madrugada. A mulher teve que esquentar a panela lá no fogão, arrumar um jeito lá de produzir os remédios lá, chamar a família toda, os criados da casa. Naquela época tinha um conceito de família um pouco mais amplo do que nós temos hoje em dia. A família tinha muitos agregados, era uma família muito extensa. Os servos que estavam na casa também eram considerados da família, e ele acorda aquele pessoal todo, para que eles pudessem ouvir a Paulo e Silas, ouvir quem era Jesus, porque a mensagem do Evangelho, ela não tem tempo próprio para acontecer. Pedro mesmo falando, prega a palavra de Deus, insta a tempo e fora de tempo, ou seja, em qualquer tempo, porque não existe tempo oportuno, todo tempo é tempo. E a situação era tão emergencial, que aquilo não podia esperar o dia amanhecer. Sai da cama, pessoal, vem cá, nós temos que ouvir falar de Jesus, e tem que ser agora. E aqueles homens que estavam lá sendo açoitados de tarde na praça, são colocados dentro da casa do carcereiro, e a família toda diante deles, eles começam a ouvir, a falar a palavra de Deus. Paulo e Silas pregam, até que eles se convertem. E quando eles ali se convertem, eles são batizados naquela hora mesmo. E depois disso, só então depois disso, é que Paulo e Silas vão comer. Preparam a refeição para ele, e eles vão ali no ato de ceia do Senhor, celebrar uma coisa, uma refeição que pudesse dar sustento a eles. Foram soltos apenas no dia seguinte. Os oficiais romanos daquela cidade, quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, tinham dupla cidadania, né? E tinham entre elas a cidadania romana, eles foram até o carcereiro e falaram assim: olha, nós prendemos os caras errados aí, não podia ter prendido eles aí sem julgamento, não. Esses caras não podiam estar na prisão, não. Faz o seguinte, fala com eles para eles irem embora. Aí o carcereiro, cheio de boa, né? Não disse: ó, vocês estão soltos, vocês podem ir embora para casa. Eles mandaram liberar vocês. O carcereiro respira aliviado, né? Agora não vai ter mais eles aqui, não vai ter mais uma situação. Paulo e Silas falam assim: levaram a gente lá no meio da praça, açoitaram a gente lá no meio de todo mundo, bateram na gente na frente de todas as pessoas, todo mundo viu a gente apanhando, nos fizeram de criminosos na frente das pessoas, e agora vocês querem soltar a gente na surdina? Não, senhor. Quero desculpas formais. Vem cá vocês, autoridades, soltar a gente. Não, e o testemunho? O testemunho pode ficar de lado, não, meu irmão. Não botaram esse cachorro para baixo? Não fizeram isso? Então agora dá um testemunho de verdade. E aí, então que vem os magistrados para soltar a Paulo e a Silas. Por parte dessa história, nós vemos que aceitar a Jesus foi um privilégio franqueado àquela família, não apenas para o carcereiro. E não foi a conversão da pessoa do carcereiro que fez com que toda a família ou toda a sua casa se salvasse. Nessa época em que as famílias tinham todo esse envolvimento com o negócio da família, com a integridade da família, se alguém se convertia ao Evangelho, isso produzia um grande impacto naquela família, porque a gente não tinha questão de indivíduo, todo mundo era membro de uma família, e se um indivíduo se convertesse dentro de uma família, a igreja já passava por dificuldades muito grandes, porque as famílias tinham uma tendência a não receber essa pessoa. E a grande estratégia da igreja primitiva, e abra bem seus ouvidos para ouvir isso, a grande estratégia da igreja primitiva era de pregar o Evangelho não para indivíduos,
mas para famílias. Quando se queria evangelizar alguém, não se evangelizava aquele indivíduo fora do seu contexto da família. Se faziam cultos dentro das casas, se pregava, se fazia discipulado dentro das casas, para que toda a família pudesse se converter, porque não tinha esse conceito de separação entre as pessoas, mas de unidade das famílias. Hoje em dia, a família não mais trabalha no mesmo negócio, não são todas as pessoas que fazem a mesma coisa, seus membros se espalham das mais diversas atividades. Nós temos uma nova organização de trabalho, uma nova organização industrial, uma nova organização comercial e tantos outros serviços, meios de transporte, comunicação, opções de lazer, diversão, fizeram com que nós crescêssemos em ambientes familiares mais individualizados. E nós temos vários indivíduos na plenitude de uma família. Aquilo que fez com que a igreja primitiva se sustentasse na época da perseguição, que era a representação das famílias, enquanto a igreja sofria lá fora, tinha assim um amparo dentro dos lares para que a igreja pudesse permanecer dentro das famílias. Essa ênfase na fé e na responsabilidade pessoal, junto com a modernidade da sociedade, nos levou ao isolamento dos membros das famílias, conduziu até mesmo a igreja de Cristo a não considerar relevante o fato que está ocorrendo há muito tempo, cada vez mais, a conversão de apenas uma ou outra pessoa da família e não de toda a família. Nós precisamos voltar à ênfase da igreja primitiva, a ênfase antiga, de que é preciso pregar o evangelho para toda a família. É preciso que toda a família seja salva. A mensagem continua sendo a mesma: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ao pregar o seu grande sermão no Pentecoste, Pedro estava citando o profeta Joel no capítulo 2, verso 39, quando ele disse assim: pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Este versículo faz referência a uma promessa que está no Velho Testamento, em Joel capítulo 2, versos 28 e 29. É interessante que nesse mesmo capítulo, Joel faz essa conclamação: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. A interpretação que Pedro deu à profecia de Joel tornou-se a pedra de toque para toda a obra de evangelização da igreja primitiva. A promessa é para toda a família, quer dizer, a pregação do evangelho deve ser sempre para toda a família, dirigida a toda a família. E através da história dessa igreja, nós percebemos que tratava-se não apenas de um bom propósito, mas de uma estupenda estratégia para o crescimento do reino de Deus. É notável a quantidade de citações do Novo Testamento de casas inteiras que se converteram e se tornaram igrejas, pelo fato de nem sempre haver um espaço público disponível para que as igrejas pudessem se reunir. Evidentemente devia ser a preferência consagrada totalmente ao Senhor uma casa. Este modelo de evangelização perdura por todos os séculos da história da verdadeira igreja de Cristo. Aliás, em algumas épocas de perseguição tão cruel, houve as tentativas de massacrar a igreja, e foi este modelo que fez com que a igreja preservasse, pois foram nessas tradições em que ela se recolheu para dentro dos lares e pôde resistir ao sucesso das investidas de extingui-la, que o mal tanto fez. Estamos muito reclusos em nossos lares para se tornarem igrejas. Estamos
precisando voltar a essa essência de que cada casa é um lar e que cada lar é uma igreja. Apesar de vivermos hoje uma sociedade extremamente individualizada, nós percebemos com clareza que essa ainda é a estratégia que dá certo. Precisamos evangelizar famílias inteiras, não apenas indivíduos isolados. Olhemos para o nosso redor, olha as pessoas que estão à sua volta, como vemos na nossa igreja, que é mais difícil alguém se desviar da palavra de Deus quando este Deus é proclamado dentro da sua casa, quando todos dentro da sua casa são crentes. É muito mais difícil do que quando você está sozinho e precisa fazer valer o Evangelho dentro da sua casa. Vemos uma nova geração de adoradores se firmar na igreja, exatamente porque nascem de uma família crente, uma família que adora o Senhor. Após séculos de história, de progresso, há um sentido em que a família nunca mudou. Em qualquer sociedade que se constitui um grupo humano mais permanente, mais estável e praticamente indestrutível, como é a família. Após caírem todas as estruturas da sociedade, após todos os modelos que o homem planejou falirem, após tantas empresas entrarem em decadência, após governos ruírem, impérios irem ao chão, lá está a família de pé. Porque ela foi planejada por Deus. Isso foi provado por exemplos em muitos momentos, justamente por causa desses laços, é que o servo de Deus não pode contentar-se com menos do que toda a sua família salva. O servo de Deus não pode esperar menos do que isso. Ele não se sentirá totalmente alegre enquanto houver um só de seus familiares não salvo. Não tem alegria. Aliás, esse é o ideal de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo e seu amigo Silas responderam ao carcereiro de Filipos dessa maneira, que poderiam e precisavam ser salvos, ele e a sua família, se crescem em Cristo. O carcereiro prontamente entendeu esta mensagem e os levou à sua casa, onde pregava para a sua família. Todos aceitaram, todos foram batizados. E o resultado final disso, no verso 34, quando nós lemos: e alegrou-se muito com toda a sua casa por terem crido em Deus. Deus criou o indivíduo, depois Deus criou a família e depois Deus criou a igreja. Para existir um indivíduo como indivíduo, na acepção da palavra, o ser humano precisa de uma família, pai, uma mãe ou alguém que o represente. Às vezes nós temos pais que não são de sangue, mães que não são de sangue, filhos que não são de sangue, mas representam esse papel, concebem esse ambiente, criam um espaço de confiança, de carinho e respeito mútuo necessário para que uma família possa existir. Um ambiente com toda a sua formação física, moral, espiritual. Ninguém escolhe a família para nascer, mas escolhe se deseja pertencer ou não à igreja. E nisso a responsabilidade é estritamente pessoal. O carcereiro que queria suicidar passou rapidamente do desespero para a alegria, por causa da experiência com Jesus. Aquele momento que parecia ser sem solução, de repente Jesus entra e muda a história. De repente a sua alegria se torna maior do que a alegria que começou o seu plantão. Ele podia estar até alegrinho com aquele plantão, com aqueles moços que estavam ali, achando que seu trabalho seria fácil, mas muito mais feliz ficou depois que ele conheceu Jesus. Intensifique as suas orações e as suas ações de evangelização pela sua família. Faça a sua família conhecer o seu estilo de vida cristão diferenciado. Seja a diferença, o crente diferente, o servo de Deus diferente. Não tenha prazer nas imundícias que possam circular no lar que não é cristão. Caso a sua casa ainda não seja dominada
por Jesus totalmente, ainda haja incredulidade, não se satisfaça com isso. Viva o Evangelho dentro da sua casa e você fará com que os seus familiares, num determinado momento, perguntem para você: o que eu devo fazer para ser salvo?